Aí, olha que beleza. Vamos dar nome para esses compostinhos aqui. No primeiro momento você bate o olho e fala, cara, isso é impossível. No segundo você tem certeza, brincadeira. Certo? A gente consegue resolver isso daqui aplicando só o que está aqui no quadro. Quer ver? Lógico que eu preciso ter o conhecimento dos radicais, tá bom? Então vamos lá, vamos selecionar primeiro a nossa cadeia principal. Então a minha cadeia principal aqui ela é essa sequência do meio, com 5 carbonos. Se você enxergou uma sequência diferente disso, com 5 carbonos também, eu vou dizer que você está de parabéns. Certo? Porque tem mais uma. Ok? Vou deixar essa aí por critério de vocês. Tem mais 2 possibilidades de pegar sequência com 5 carbonos. Vamos lá. Agora o negócio é o seguinte. Você fala, bom, então para numerar a cadeia principal, eu tenho que dar prioridade para a função. Hidrocarboneto não tem. Insaturação, por enquanto, não pegamos. Então, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para o radical. Fala, bom, então agora eu tenho radicais que se eu contar da esquerda para a direita, e na dúvida sempre faça isso, gente. Ó. Conte, dos dois lados. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Tudo bem? Se eu contar o inverso, esse carbono é 1, esse é 2, esse é 3, esse é 4 e esse é 5. Por que eu te indico fazer essa contagem? Tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Quando você tem dúvida, fala, tá, mas eu começo a contar por onde? Bom, faz o seguinte, ó. Você tem que identificar, tem que bater o olho nisso daqui já e ver, que existem 3 radicais. Radical, radical, radical. Certo? Você tem 3 radicais que estão para fora da cadeia principal. Então, se você tem 3 radicais, você tem 3 radicais metil. São 3, radical CH3. Como que você escreve isso? Você escreve assim, trimetil. Tri quer dizer que são 3. Se fossem 2, di. Se fossem 4, tetra. Se fossem 5, penta. E aí segue a lógica. Então eu tenho trimetil. Eu tenho que indicar onde esses camaradas estão ligados. Então se eu contar em verde, eles estão ligados no carbono 2. No carbono 2 tem um metil. Só que no carbono 2 tem outro metil, que está aqui embaixo. Fala, então tem que colocar 2 vezes o número 2? Sim, você tem que colocar 2 vezes o número 2. Para você saber que dos 3, 2 deles estão no carbono 2. E o outro está no carbono 4. Então tu pode ter essa possibilidade. 2,2,4 trimetil. Vou na cadeia principal, 5 carbonos, pente. As ligações são simples, an, e a terminação é o. Então, essa é uma possibilidade para o nome. 2,2,4 trimetilpentano. Bom, se eu contasse ao contrário, ó, que eu fiz aqui, ó, da direita para a esquerda, de laranja. Então, seria trimetilpentano de novo, porque eu tenho 3 metil, trimetil, e a cadeia principal é pentano. Só que qual seria a numeração deles contando inverso, ó, da direita para a esquerda? Então, seria 2, eu tenho um no carbono 2, e os outros 2 estariam no carbono 4 e 4. Fala, agora lascou. Fala, agora o Brasil está lascado. Fala, como é que eu vou saber se isso aqui é 2,2,4 ou 2,4,4? Cara, sempre o menor. Certo? Sempre os menores números. Então, o 2 e o 2, esses camaradas aqui, ó, são iguais. Então, para esses está ok. Os 2 últimos são exatamente iguais. Só que entre 2 e 4, o 2 é menor. Eu sempre vou ficar com os menores. Você sempre vai trabalhar com os menores. Não entendi. Faz a soma. Então você pode somar 2 mais 4, que é igual a 8. Ou você pode somar 2 mais 4, que é igual a 10. Sempre o que der um menor valor é aquele que você usa na regra de nomenclatura. Então, você pode comparar valor a valor, ou você pode somar as posições dos radicais. Então, somando as posições dos radicais, você identifica que o menor é o 2,2,4. Então, o nome de baixo está errado. O nome de baixo, a gente simplesmente apaga ele. Se eu nomeasse com 2,4,4, eu estaria dando um nome errado para o composto, segundo as regras. Então, a gente fica sempre com o menor. Então, até vou apagar a numeração de baixo, porque essa numeração não é válida. É válida a numeração de cima. Então, o nome desse composto, ele é 2,2,4 trimetil
pentano. Tudo bem? Olha onde devem estar os radicais. O mais próximo sempre do carbono 1. Então, se eu contar da esquerda para a direita, eu tenho 2 radicais pertinho do 1. E se eu contasse da direita para a esquerda, eles estariam longe do carbono 1. E eu tenho que deixar o mais próximo deles. Dá trabalho? Eu sei que dá, certo? Mas nós conseguimos se virar com isso. Cadeia principal de novo. Então, desse composto, selecionar a cadeia principal é a minha maior sequência de átomos de carbono. Está aqui, certo? Então, a minha maior sequência de átomos de carbono. Falei agora. Por onde que eu numero? Certo? Por onde que eu vou numerar? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? É o vai do gosto do cliente? Não. Nesse caso, não. Então, de novo, eu vou fazer o quê? Quando eu estou na dúvida se eu vou contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu conto dos dois. Aí eu vou somar os valores e o menor é o que eu uso. Primeiro, eu vou identificar que aqui existe um radical. Esse composto também é um radical. E esse aqui de cima também é um radical. Então, eu tenho 3 radicais, certo? Se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter carbono 1, 2, 3. Então, eu tenho radical no carbono 3, 4, 5. Esse está no carbono 5. E esse daqui está no carbono 6. Certo? Então, a minha soma, nesse caso, seria 3 mais 5 mais 6. 11, 14. Se eu errar essa soma aqui, o professor Evandro me mata. Certo? 14. Bom, estou na dúvida, não sei se é isso. Para não errar, eu vou numerar inverso. Então, se eu numerar inverso, eu vou ter 1, 2, 3. Esse passa a ser 1, 2, 3, 4. E esse passa a ser o 6. Então, eu tenho 3, tenho 4 e tenho 6. Vamos somar em azul, ver quanto dá isso. Ó. 3 mais 6 mais 4. A minha soma dá 13. E a nossa regra diz que nós temos que ficar sempre com os valores menores. Porque os valores menores, eles atribuem os radicais a estarem mais próximos do carbono 1. Então, de novo, nesse caso, certo? Eu vou ficar com os menores. E ficar com os menores, eu vou ter que fazer a contagem da direita para a esquerda. Não pegou essa visão? Volta ao videozinho, dá uma conferida de novo, certo? Porque isso daqui é importante e nos próximos compostos a gente já vai avançar um pouquinho aqui na velocidade para a gente resolver eles. Então, vou tirar aqui a nossa comparação. E agora eu vou contar de verdade, ó. Vou dar números aos carbonos. Então, eu sei que a contagem, nesse caso, tem que ser da direita para a esquerda. Então, tudo bem, contei, já sei onde estão os radicais. Como que eu escrevo os radicais? Certo? O radical, a gente sempre escreve eles em ordem alfabética. Então, eu preciso ter a ordem alfabética dos radicais. Então, escreve, gente, certo? Eu sei que dá trabalho no começo, mas depois você se habitua e pega a manha do negócio e vai fazendo mais rápido. Mas no começo isso daqui dá trabalho. Então escreve do ladinho, que radical é esse? Esse é o radical etil. Que radical é esse? Esse é o radical metil. E que radical é esse? Esse é o radical isopropil. Certo? Então a aulinha de radicais, importante para a gente reconhecer cada um deles. Então, em ordem alfabética, eu terei que escrevê-los. Etil, isopropil e metil. Fala, bom, A, B, C, D, E. O primeiro que eu encontro é o radical etil. Então, eu coloco na ordem da nomenclatura o seguinte. Vou colocar que eu tenho 6 etil. O que quer dizer 6 etil? Que eu tenho 6 radicais etil? Não. Quer dizer que o etil está no carbono 6. 6 etil. Aí eu tenho, depois do etil, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bem o I. Então, no carbono 3 está o isopropil. E no carbono 4, por fim, está o metil. 4 metil. Então, eu tenho 6 etil, 3 isopropil, 4 metil. Cadeia principal, 8 carbonos oct. Ligações simples, an. Terminação O. Então, o nome dessa benção é 6 etil, 3 isopropil,
4-metiloctano. Ah, não está em ordem os números. Ninguém disse que os números têm que ser em ordem. A ordem tem que ser alfabética. Dane-se os números nesse caso. Brincadeira, professor de matemática. Tá bom. O que importa para nós é a ordem alfabética. Então, guarda com carinho. É bastante informação, mas nós temos que saber lidar com todas essas particularidades.